Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e também das nossas congregações de 3 de Maio, Mossoró, Patu, Rio Grande do Norte, Almir Afonso, Antônio Martins, do Rio Grande do Norte e também Cátola do Rocha, na Paraíba. Estou trazendo a mensagem da Palavra de Deus neste tempo de pandemia para os irmãos ouvirem, assistirem em suas casas. E eu quero ler as Escrituras Sagradas, mas antes de ler, eu quero orar com você. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor Deus, de ler a Tua Palavra, de estudar e compartilhar com os irmãos. Que Tu nos dê direção, guie nossos passos, a exposição que for fazer seja Tua, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje, os rudimentos do mundo. Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 15. Palavra de Paulo aos Colossenses. Eu quero ler agora o texto sagrado do capítulo de número 2, versos de 8 a 15. Nova Almeida atualizada. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus e que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu totalmente, cravando-os na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Meus amados, nós vamos fazer uma introdução a esse texto. Depois eu quero pregar para vocês nos 3 versículos escolhidos, né? Os versículos de número 8, o 9 e também o de número 14. Quero começar então nossa introdução falando para vocês, no começo que eu estou falando sobre esse, hoje é o 7º mensagem sobre Colossenses, eu fiz a exposição sobre essa cidade que foi um terremoto, destruiu ela, isso alguns anos depois de plantada a igreja. Só que a igreja se espalhou pela outra região do Vale Ilírico, né? E ali alcançou cidades como Laodiceia, né? e Herápolis, outras cidades ali com o Evangelho, né? Foi importante a plantação dessa igreja. Muito bem, vamos falar para vocês, amados. O mundo, meus queridos, não diz respeito ao cristão. Não está nem aí, né? O que deve estar fora de tudo que o mundo oferece, desde algo aparentemente bom, não é?
como tem os montes na área do entretenimento, muitas coisas, entre aspas, boas, né? As religiões e negócios escuros que vêm de mansinho se agregando à vida dos cristãos. Religiões porque são as seitas heréticas, né? O cristão não tem como perder tempo com essas coisas mortas da vida. Quando o cristão se envolve com as coisas alvissareiras, que aparentemente são, entre aspas, boas, ele toma o tempo que ele tem para a obra do Senhor Jesus, para o trabalho de Deus, que certamente irá fazer muita falta ao cristão. Vai sufocá-lo se ele se dedicar a dar ouvido às coisas, entre aspas, boas. O cuidado de Paulo para os colossenses era para eles não dar margem a nenhum tipo de filosofia que existia naquela época ali, as seitas heréticas e coisas escusas, que estas coisas, amados, tira a tranquilidade do povo de Deus lá em Colossos. O cristão tem dentro de si o Espírito Santo, a presença permanente de Deus em sua vida para ele desenvolver as tarefas missionárias, amados, por onde ele estiver. O crente tem que ser assim, uma pessoa que não para de anunciar Jesus, uma vida, amado, fazendo a vontade de Deus, queridos, traz muitas bênçãos, não só para o cristão, mas para o conjunto, para a igreja, meus irmãos. Os cristãos tiveram as suas dívidas impagáveis diante de Deus. É isso aí, amados. A conta de Adão não pode ser paga, amados, por outra pessoa, por dinheiro, por poderes, nada. Por isso que o Senhor Jesus veio ao mundo. Era necessário ter um homem sem pecado para poder pagar o preço do homem em pecado. Eu quero que você, não é? Quero que você fique atento ao que vamos falar para você. Meus amados, a introdução número 2 aqui, os versos 8, verso de número 9 e o verso de número 14, amados, eu quero chamar a sua atenção. Os rudimentos do mundo, é o que Paulo fala aqui no texto, este assunto das filosofias, não é? E vãs sutilezas que trata do inimigo e pelos seus representantes, os homens incrédulos, e tudo para se opor à obra da salvação. Esse povo se levantou ali em Colosso, como está levantado aqui no Brasil, no mundo hoje. O inimigo utiliza homens maus, que forma todo tipo de movimento filosófico, religioso, ideológico. Esse último, mais precisamente, nos nossos últimos tempos, esse negócio dessa ideologia, de tantas coisas que eles têm por aí. O inimigo, amado, ele é muito feroz, e ele faz oposição ao plano da redenção. Ele faz de tudo para impedir, amados, que os crentes preguem o Evangelho, que os pecadores recebam Jesus como Salvador. Eles obstaculam. Olha o que diz o verso de número 9. Toda a plenitude da divindade. Presta atenção a isso aí. Bem, a supremacia do Filho de Deus, que veio ao mundo para o cumprimento da vontade do seu Pai, para fazer a redenção da humanidade perdida e condenada à morte eterna, em detrimento aos inimigos da fé, que não passam de, amados, movimentos
humanos sem consistência alguma, mesmo utilizando os meios heréticos de se opor, amados, que têm trazido prejuízos à obra missionária. São perseguidores da obra missionária. O verso de número 14, que eu quero também, de introdução, mais na frente ver o terceiro ponto, que diz assim: cancelando o escrito de dívida. Amados, a dívida que o homem herdou do primeiro homem chamado Adão, não é? Foi a morte eterna. Coisa terrível. Nenhum outro homem fora da promessa de Deus poderia efetuar o pagamento da dívida do homem que ele tem para com Deus. E somente a vinda de um homem sem pecado, sendo um verdadeiro Deus que se humilhou, assumindo o pecado do homem, e assim pôde quitar, pagar, cancelar a dívida do homem, né, que era a morte eterna. Então vamos para a nossa mensagem para você. Primeiro ponto da nossa mensagem, verso número 8. Os rudimentos do mundo. Preste atenção, meus irmãos. Um grande desafio, amados, para os cristãos de Colossos foi, foram as oposições em nome do Senhor Jesus, daquelas seitas sutis, heréticas, filosóficas, queridos, que foram gerados pela tradição daquele povo. Eles envolveram também a adoração a espírito, que seria uma espécie de intermediário do homem com Deus. Eles, amados, negavam a doutrina apostólica de receber o plano da salvação, do homem se arrepender dos seus pecados e adorar a Deus unicamente. Eles tinham um entreveiro no meio. O homem não pode ser salvo, não. Pode ser salvo se houver um anjo, um espírito, sei lá, uma coisa que conduza o homem intermediário, né? Intermediário é Jesus, está lá no livro de Timóteo, né? Capítulo 2, verso 5, só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Então não há a mínima possibilidade, meus amados, não pode haver um intermediário desse jeito. Eles negavam, amados, a doutrina apostólica de receber a salvação pelo arrependimento dos pecados. Eles negavam isso. Como esta carta simples aqui, mais objetiva, mas muito forte, Paulo fortalecia os colossenses, não pôde ir lá, mas fortaleceu os colossenses para eles combaterem e anularem essas seitas heréticas. E nós precisamos fazer o mesmo aqui, meus amados. O que significa rudimento deste mundo, amado? Pode ser, ou pode-se entender como ações da natureza humana, de pensamentos filosóficos e até poderes espirituais para combater e se opor ao Senhor Jesus Cristo. É essa a finalidade. É essa a finalidade. Em sua sabedoria, Paulo orienta os colossenses para não irem na conversa destes assuntos heréticos. Por isso que ele diz aí, abre aspas, conforme o rudimento deste mundo, fecha aspas. Não dá lugar a essa coisa. O chamado dos colossenses para o Senhor Jesus, que era o maior de todos esses movimentos heréticos, e recebeu todos os poderes de Deus para estabelecer, meus amados irmãos, uma igreja com membros fortes. É o desejo de Paulo para enfrentar e combater essas heresias das vãs filosofias e falsos mestres e poderes demoníacos. Olha o que é que Paulo alerta aos Efésios no capítulo 1, verso número 21. Acima de todo principado, potestade,
poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha a advertência de Paulo, porque essa coisa iria se ampliando, essas coisas do mal. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, quer seja amado na época dos Colossenses ou de hoje, o povo de Deus deve estar preparado, meus amados, para lutar contra as heresias, queridos, que hoje, amado, olha, se amplia de uma forma grande demais. Precisamos seguir o exemplo dos Colossenses. Meus amados, eles deram um bom exemplo, combateram eles, porque eles estavam preparados, e Paulo preparou eles. Naquela época, meus amados, o inimigo, ele queria afastar os crentes colossenses, que vinham crescendo o cristianismo em toda a região, ali, como eu já falei, do Vale de Lico, das regiões, das cidades de Laodiceia e Herápolis, e outras regiões, outros lugares ali, eles iam evangelizando, não perdia tempo nenhum. Era o desejo, amado, daquele povo ver que a vontade soberana de Deus superasse aqueles problemas que ali tinham. Meus irmãos, os cuidados de Paulo foram grandes e levou os colossenses a conhecer, ficar por dentro, estudar, né? E não dar brecha, meus queridos, ao inimigo. Em segundo lugar, amados, o verso de número 9, toda a plenitude da divindade. Vixe, aí, toda a plenitude, meus amados, da divindade. Jesus Cristo era Deus pleno, divindade pura, amados. E o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e foi manifestado o Deus Todo-Poderoso, que veio em forma de homem, que esteve na carne, como pode ser visto fisicamente por toda na sua vinda, e ele veio de forma integral. Esse é o Deus Salvador. A plenitude significa que a sua vinda para fazer parte da humanidade veio para trazer o plano da salvação, meus amados, e apresentar os seus atributos, amados, os seus atributos, aqueles da bondade, do amor, da misericórdia, para restaurar os homens, atributos imanentes de Deus. Mas ele era, amado, um Deus divino. Amados, a plenitude de Deus veio em Jesus Cristo completa para este mundo, obstante ele cumprir a sua humanidade, irmãos, a missão de resgatar o homem como um verdadeiro homem, que todos os homens, com todas as atribuições humanas, com exceção, amado, da contaminação do pecado. Ele foi um homem perfeito. Por isso que Paulo falou lá no início da carta aí de Colossenses, capítulo 1, verso 9, ele disse o seguinte, olha: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Amados, este era o retrato de Deus, Jesus, que veio para libertar o homem do pecado, e ele então, no seu corpo, exercitou o poder divinal da sua supremacia, a supremacia de Jesus Cristo para libertar o homem do pecado. O combate dos colossenses, como deve ser o nosso combate, amados, contra as seitas heréticas. Eles combateram os inimigos que diziam que era necessário a interferência de espíritos para referendar a salvação que o homem Jesus veio trazer. Não pode um negócio desse. Heréticos. Hoje, amado, temos muitas seitas que usam o mesmo artifício, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, que dizem que Jesus Cristo não é pleno Deus humanamente, não é pleno Deus humanamente, não é. É só um homem.
puro e simples. Ele nega que Jesus Cristo é Deus. Eles negam. Amados, pois é lamentável, meus queridos, que eles dizem isto, né? E usam a Bíblia, parece que eles não enxergam. Olha o que Paulo disse. Está aí na Bíblia. E eles leem isso lá. Não sei como é que eles leem. Toda a plenitude divina. E nós vamos para o último ponto da nossa mensagem. O verso 14. Cancelando o escrito de dívida. Olha, a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi determinantemente, né, para a salvação do homem. O povo de Deus, os israelitas, os judeus, negligenciaram e interpretaram mal a lei de Deus, amados. Condição de salvação do homem. Eles tinham que obedecer a lei. Obedecer a lei estava salvo. Errado. Os judeus estavam errados, o povo de Deus estava errado. Né? E se fez isso com outras nações, errou mais ainda. A salvação do homem viria da promessa de Messias, Salvador, que veio para cumprir a promessa de Deus a Adão, o Messias, para trazer, amados, a salvação da morte eterna. Meus queridos, a finalidade da lei foi para libertar o homem, não para torná-lo escravo dela. As lideranças que aplicavam a lei para o povo judeu induziam o homem, amados, para colocar a lei no lugar do Messias. Como fazem hoje ainda esses judeus. E que trouxe um grande prejuízo, que culminou, né? Que trouxe um grande prejuízo. Se não fosse a vinda de Jesus para restabelecer a ordem, né? Os judeus não poderiam crer no Salvador. A humanidade, eles foram tão maus que eles mataram Jesus. Mas mesmo assim Jesus deixou o seu reino para aqueles que creram nele, quer fosse judeu, quer fosse não judeu, gentios. Para os judeus que colocaram a lei no lugar de Jesus Cristo e tornou o homem judeu e todos os povos como escravos do pecado. Em Jesus Cristo, essa condição de obedecer à lei para a salvação que tornou o homem pecador e escravo do pecado, meus amados, o Senhor Jesus na cruz do Calvário cancelou, pagou esta dívida na cruz do Calvário. O homem pecador que se arrepende e crê em Jesus Cristo é garantido a ele o perdão e a salvação. Quanto à lei, amados, o cristão continua a observá-la e para eles é um instrumento de bênção para as suas vidas. É isso que é. Eu quero concluir nossa palavra de hoje para você em 3 pontos. Primeiro, em primeiro lugar, meus amados, o inimigo da fé. Ele continua, como diz Paulo lá para a carta de Colossos, são os rudimentos, os seus rudimentos e as suas práticas são coisas desavisadas que os procuram ter encontro com Jesus Cristo e assim se envolve com todo esse tipo de seitas que o impede de conhecer a verdade e faz a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus. Mas o homem que voa na onda desses rudimentos do mundo, ele se dará muito mal, porque a salvação é unicamente em Jesus Cristo. Em segundo lugar, amados, Jesus Cristo veio ao mundo com a finalidade, meus queridos, principal de fazer a redenção do homem e dar a ele o perdão. E para isto ele veio como? Como foi que ele veio? Veio o quê? Uma pessoa sem qualidade para ele morrer. Ele disse, eu vim, né, na plenitude de Deus. Ele disse que dava a vida dele, reavia outra vez. Jesus Cristo tinha
quando esteve aqui conosco. Todos os poderes não foi reconhecido. E em terceiro e último lugar, amados, a dívida do homem contraída com a queda do homem, Adão, amados, que o fez nascer em sua natureza humana, o pecador. A dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário, como diz o texto, cancelando o escrito de dívida. O homem, portanto, está livre da condenação do pecado e da morte eterna, desde que ele abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, e ele vai ser alguém muito especial. Que Deus te abençoe. Amém e amém.